A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Observador é 1 hora. E este é o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, já vamos recuperar a lista de convocados de Roberto Martínez para os Jogos Particulares de Portugal frente ao México e aos Estados Unidos, mas começamos este jornal por revelar quanto é que vamos ter de pagar a mais pelo gasóleo e pela gasolina na próxima semana. No caso do gasóleo, mais 12 cêntimos por litro, 7,4 cêntimos no caso da gasolina, sendo que estes valores já têm em conta o desconto do ISP e IVA, entretanto revelados pelo Governo. O desconto de 3,2 cêntimos no gasóleo, 1,7 na gasolina, um desconto que acumula com os descontos das últimas 2 semanas. E estes aumentos são uma consequência da subida da cotação do barril de petróleo nos mercados internacionais. Chegou ontem a ser negociado a $119. Hoje, Miguel, já registra um valor mais baixo. Sim, o barril de Brent, que serve de referência para Portugal, está a ser negociado a esta hora a um valor de $108. O valor mais alto atingido esta sexta-feira foi 111. Quanto ao gás natural, há também grande preocupação com a subida exponencial do valor do metro cúbico. Ora, o metro cúbico está a ser negociado a €60, um valor semelhante ao dia de ontem. Mudamos de tema. A Iniciativa Liberal está pronta para avançar com propostas de nomes para o Tribunal Constitucional e sugere que José Luís Carneiro está a usar o impasse nas nomeações para fazer chantagem com o Governo. O Expresso avança esta manhã que o secretário-geral do PS ameaça romper o diálogo com o Governo se for deixado fora da escolha dos 3 juízes que vão preencher as vagas no Tribunal Constitucional. A presidente da IEL, da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, quer saber se é verdade. Eu queria deixar um desafio a José Luís Carneiro, ao secretário-geral do Partido Socialista, para que venha dizer se de facto é verdade que está a chantagear o Governo relativamente a esta matéria, nomeadamente colocando o Orçamento do Estado e um eventual voto no Orçamento do Estado nesta discussão, até porque não é uma chantagem apenas ao Governo, é aos portugueses e ao país, o que seria extremamente grave. E, portanto, é importante que José Luís Carneiro venha clarificar essa situação e venha dizer se, de facto, está a ser este o comportamento do Partido Socialista. Mariana Leitão lamenta que os 3 maiores partidos continuem sem se entender e diz que, se o impasse mantiver, vai apresentar nomes próprios para o Tribunal Constitucional. Chegados a este impasse, que é prejudicial para o país, temos órgãos externos, alguns deles bastante relevantes, como o Tribunal Constitucional, a Provedoria de Justiça. Há demasiado tempo sem que haja uma resolução para esta situação. Se estes 3 maiores partidos não conseguem pôr os interesses do país à frente dos seus interesses partidários, não conseguem chegar a consensos e resolver este impasse, a Iniciativa Liberal está preparada para poder apresentar ela própria nomes e tentar nomes, obviamente, independentes, de qualidade, para se resolver esta situação de uma vez por todas. É o que diz Mariana Leitão, declarações nos passos perdidos da Assembleia da República. Os nomes propostos pela Assembleia para preencher as vagas no Tribunal Constitucional precisam de uma maioria de 2/3. E, Miguel, cumpre-se hoje um dia de greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros. Há uma adesão total em algumas unidades de saúde. Por exemplo, no bloco de partos do Hospital do Barreiro e nos blocos operatórios dos hospitais de Setúbal e Garcia de Horta, em Almada. É pelo menos o que indica o sindicato. Os enfermeiros reivindicam a contabilização de pontos para que permita a progressão de carreira. Pedem também que o tempo de serviço prestado com vínculo precário seja tido em conta para esse efeito, progressão de carreira, e a abertura de concursos para a carreira de enfermeiro especialista. A Ministra da Saúde lamenta a greve e lembra, Ana Paula Martins, que o Governo tem estado a negociar com os sindicatos para procurar dar resposta às reivindicações. É uma greve que nós lamentamos, respeitamos, como é óbvio,
Lamentamos porque nós estamos a trabalhar com os enfermeiros. Eu não quero fazer comentários sobre aquilo que são decisões dos sindicatos, mas quero dizer que o Governo está empenhado em resolver as situações que são da maior, digamos, pertinência para os enfermeiros e que são justas. Mas nós manteremos o diálogo. Achamos é que a greve, pronto, sendo um direito, também afeta os portugueses. Declarações de Ana Paula Martins em Évora, à margem da assinatura do protocolo que viabiliza a construção do Hospital Central do Alentejo. A ministra admite a possibilidade deste hospital vir a receber doentes da área metropolitana de Lisboa. Nós trabalhamos em rede e da mesma maneira que hoje doentes da região do Alentejo são encaminhados por via de rede de referenciação para hospitais na área metropolitana de Lisboa, outros doentes de outros pontos do país poderão sim ser encaminhados para este hospital, se ele tiver aqui, e vai ter, centros de referência que são centros de referência nacionais e internacionais. É uma possibilidade admitida pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que esteve esta manhã em Évora. E a PSP vai reforçar o número de agentes nos aeroportos nacionais durante o período da Páscoa, face ao previsível aumento de passageiros. E assim tentar evitar as longas filas que se registaram, por exemplo, durante o período do Natal e do verão. 30 agentes vão reforçar o aeroporto de Lisboa, 15 vão ser colocados de forma temporária no aeroporto de Faro. 1h06. Agora sim, Miguel, vamos lá conhecer os eleitos de Roberto Martínez para os amigáveis de Portugal, frente ao México e aos Estados Unidos. Sem demoras, rumamos até à cidade do futebol, em Oeiras. É lá que está o jornalista do Observador, Miguel Gato. Miguel, vamos lá então a essas escolhas de Roberto Martínez. Alguma surpresa? Há surpresas, sim. Miguel Videira, Mateus Fernandes, o médio do West Ham United e formado no Sporting, faz a estreia nesta convocatória, na convocatória da Seleção A de Portugal. Roberto Martínez chama o médio português de 21 anos pela primeira vez e Rodrigo Mora não é a primeira vez que é convocado pelo selecionador nacional, mas pode fazer aqui a estreia pela Seleção A, uma vez que tem neste momento 0 jogos com a principal seleção, a principal equipa da seleção do país. Ricardo Horta também regressa aos escolhidos por Roberto Martínez e destaque para Samuel Costa, o médio do Mallorca, que volta a ser convocado, tem neste momento 2 internacionalizações. Uma convocatória que conta só com um ponta de lança, Gonçalo Ramos. Gonçalo Guedes regressa para substituir Cristiano Ronaldo, o capitão que está lesionado, e destaque também para Bernardo Silva, João Palhinha e, claro está, CR7 de fora por lesão e questionado durante a conferência de imprensa pela Rádio Observador que jogadores estão nesta convocatória e que podem sair para entrar estes 3 habituais titulares. Martínez diz que não há decisões tomadas e que o mais difícil é ser convocado. Vamos então à lista completa. Guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Rui Silva. Laterais Diogo Dalot, Nuno Mendes, João Cancelo e também Mateus Nunes. Só um lateral esquerdo de origem. Defesas centrais Tomás Araújo, António Silva, Renato Veiga, Gonçalo Inácio. Médios Samuel Costa, Vitinha, Ruben Neves, João Neves, Mateus Fernandes, Ricardo Horta, Bruno Fernandes e Rodrigo Mora, e os avançados Pedro Neto, Pedro Gonçalves, Gonçalo Guedes, Francisco Trincão, Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Ramos e também Rafael Leão. São estes os 27 mais um escolhidos para os jogos amigáveis contra o México e os Estados Unidos. O primeiro jogo realiza-se na capital mexicana no dia 28 de março e o jogo frente à seleção norte-americana é no dia 1 de abril. O selecionador nacional diz que não houve nenhum conflito com os clubes pelo facto destes jogos se realizarem no continente americano, a meio da temporada e numa altura em que os próprios jogadores sofrem uma grande sobrecarga de jogos, vão ter agora que viajar até ao continente norte-americano. Ora, o selecionador nacional diz que não houve nenhuma queixa por parte dos clubes e Roberto Martínez que também não garante ficar no comando da seleção nacional depois do Campeonato do Mundo que se realiza em 2026. Miguel, há alguma possibilidade, não sei se Roberto Martínez respondeu a esta pergunta ou não, mas jogadores que não entraram nesta convocatória para estes 2 particulares, de ainda poderem ir ao Mundial, ou a lista de escolhidos de Martínez vai passar por esta convocatória e a juntar Cristiano Ronaldo, que está lesionado?
Roberto Martínez não quis abrir o jogo em relação a esse tema. Obviamente que jogadores como Bernardo Silva, João Palhinha e Cristiano Ronaldo, que são importantes para a seleção, Roberto Martínez não fecha a porta, nem a estes três, nem a outros eventuais jogadores que possam ser convocados pelo selecionador nacional. Certo é que Roberto Martínez também disse que o mais difícil é ser convocado e que, tendo em conta que estes 27 mais 28 são os escolhidos para a convocatória que se realiza a 83 dias do Mundial, são estes os mais prováveis de irem ao Mundial e, portanto, tirando esses três mais importantes, fica difícil chegarem outros jogadores à convocatória da Seleção Nacional, por exemplo, nomes como Chermiti, também Paulinho, que Roberto Martínez disse que poderiam ser convocados para estes 2 jogos amigáveis, não foram e, portanto, agora fica mais difícil chegarem ao Campeonato do Mundo. Miguel Gato é o jornalista do Observador a esta hora na cidade do futebol em Oeiras, trazendo-nos aqui a convocatória de Roberto Martínez para esse duplo confronto da Seleção Nacional com o México e os Estados Unidos. São jogos de preparação para o Mundial do Verão. Vão estar sob análise, ou essa lista vai estar sob análise já de seguida numa edição especial de E o Campeão é, com moderação do Nelson Ferreira. Para já, e numa altura em que passam 10 minutos da 1h, Miguel, que outras notícias marcam a atualidade? Rapidamente. A grande velocidade. A Marinha Francesa apreendeu um petroleiro russo durante uma operação no mar Mediterrâneo. A informação é avançada por Emmanuel Macron na rede social X. Garante que, apesar da guerra no Irão, a França não vai deixar de apoiar a Ucrânia. Uma última notícia. A Proteção Civil dos Açores registrou 67 ocorrências relacionadas com a passagem pelo território da Depressão Teresa. Em comunicado, o serviço indica que das ocorrências registadas, 39 foram na ilha de São Miguel, 15 na Terceira. Miguel Videira e o Jornal da 1.